Em Espanha termina a monarquia em 1873. À semelhança das revoluções francesas, o percurso torna-se sinuoso. Segue-se a Primeira República, um retorno à monarquia, uma Segunda República e depois a Guerra Civil, que termina com a vitória dos nacionalistas, ligados à Igreja Católica e à monarquia. É estabelecida uma ditadura fascista que vai de 1939 e se prolonga até à morte de Franco, em 1975. Após a morte de Franco, Espanha volta a ser monárquica, com o rei Juan Carlos I a assumir o trono até 2014. Após o desgaste da imagem do rei Juan Carlos I, este resigna, assumindo o trono o seu filho primogênito, que adota a designação de Filipe VI. Então, e em Portugal? A monarquia portuguesa, à semelhança da espanhola, em vez de se dedicar à guerra e à política, focou-se nas touradas como forma de intimidar a população, distraindo-os ao mesmo tempo. Isso foi um erro capital, pois a gladiação era uma atividade destinada a escravos, e não a monarcas. Durante o início das Guerras Peninsulares, em 1807, os monarcas, em vez de se dirigirem para a fronteira levando consigo o exército português atrás, conforme sempre foi apanágio da monarquia, para enfrentarem os invasores franceses e espanhóis, decidiram antes transferir a corte portuguesa para o Brasil. A família real parte de Lisboa em novembro de 1807 em direção ao Brasil com o apoio dos britânicos, levando consigo milhares de empregados e funcionários públicos, deixando Portugal sem administração e entregue à regência britânica. Depois de derrotados os franceses, Portugal cansa-se da regência inglesa e conspira para os expulsar. Dá-se a Revolução Liberal do Porto, que eclodiu a 24 de agosto de 1820, na mesma cidade, e que resultou no retorno, em 1821, da corte portuguesa. O rei Dom João VI, quando chega, é obrigado a assinar a primeira Constituição Portuguesa, em 1822. Na prática, foi obrigado a prescindir do seu estatuto divino e a dividir o poder com o povo, através das cortes, eleitas pela população. Pode-se dizer que este acontecimento foi o precursor da democracia em Portugal. No entanto, a sua mulher, Dona Carlota, recusou-se a assiná-la. Esta Constituição terminou com a monarquia absolutista e instaurou uma monarquia constitucional. A perda do poder divino por parte do rei punha em causa os poderes da Igreja Católica e, com isso, o vínculo de Portugal ao Império Romano. Resultado da gestão muito difícil da questão do Brasil, bem como problemas e ambiguidades na sucessão ao trono de Portugal após a morte do rei Dom João VI, dá-se uma guerra civil que vai de 1828 a 1834 e que opõe liberais, do lado de Dom Pedro IV, a miguelistas, do lado de Dom Miguel, que, embora já tivesse sido exilado pelo pai por atos de traição, regressa para ocupar o trono. Este tinha o apoio dos defensores do Partido Absolutista, dos latifundiários e da Igreja Católica. Com o apoio da Quádrupla Aliança, Dom Pedro IV e os liberais vencem as forças de Dom Miguel e este acaba por ser banido da monarquia portuguesa e exilado na Alemanha. A Lei do Banimento foi uma lei promulgada em 19 de dezembro de 1834 pela Rainha Dona Maria II de Portugal, na qual, após a Guerra Civil de 1828-1834, só obrigou ao exílio o ex-infante Miguel de Bragança, então já destituído do Estatuto de Realeza e dos direitos de sucessão ao trono de Portugal, bem como de todos os seus descendentes. Entretanto, a agonia da monarquia portuguesa continuava a agravar-se. Entre os principais fatores contam-se a subjugação do país aos interesses coloniais britânicos, os gastos da família real, o poder da Igreja Católica, a instabilidade política e social, a ditadura de João Franco, bem como a aparente incapacidade de acompanhar a evolução dos tempos e se adaptar à modernidade. A implantação da República Portuguesa foi o resultado de uma revolução organizada pelo Partido Republicano Português e vitoriosa na madrugada do dia 5 de outubro de 1910, que destituiu a monarquia constitucional e implantou um regime republicano em Portugal. No fundo, à semelhança do que já tinha acontecido noutros países, fez-se esta revolução portuguesa para colocar a monarquia e a Igreja Católica fora do controle do Estado português. Este tem sido o verdadeiro sentido das revoluções republicanas nos países europeus. Retirar a direção das nações ao imperador em Roma, o Papa.
A Primeira República recupera algumas das medidas implementadas pelo Marquês de Pombal, alguns séculos antes, contra a Igreja Católica, os jesuítas e as ordens religiosas, como a Lei da Separação do Estado e da Igreja, de 20 de abril de 1911. Esqueceram-se, entretanto, de proibir as touradas. A Constituição Política da República Portuguesa de 1911 foi a quarta Constituição Portuguesa e a primeira Constituição Republicana do país e a mais curta, 87 artigos. Fruto da forte instabilidade política e dos problemas económicos vividos durante a Primeira República, em especial durante a Primeira Guerra Mundial, em 1926 um grupo de militares de tendência conservadora levou a cabo um golpe de Estado que pôs fim à Primeira República. O Estado Novo foi um regime político autoritário, autocrata e corporativista de Estado que vigorou em Portugal durante 41 anos ininterruptos, desde a aprovação da Constituição de 1933 até ao seu derrubo pela Revolução de 25 de abril de 1974. Durante este período esteve em cima da mesa a possibilidade de uma mudança para a monarquia, proposta que foi fortemente contestada por Salazar e outros. Salazar foi convidado pelo governo militar a assumir o Ministério das Finanças em 1928. Fruto do êxito das suas políticas ortodoxas de contenção de gastos públicos, redução de investimentos em áreas como saúde, educação e aumento de impostos, este viu garantida a sua nomeação como Presidente do Conselho de Ministros, em 1932, equivalente à chefia do governo. Amigo íntimo do cardeal Cergeira, gizou rapidamente uma estratégia para controle da população, bem como de neutralização de uma possível tomada do poder por parte da monarquia liberal. Revoga a lei do banimento e vai buscar à Alemanha Duarte Nuno de Bragança, dividindo novamente a monarquia e pondo liberais contra miguelistas. Dá legitimidade à linha miguelista, oferecendo-lhes ao mesmo tempo a ilusão de virem a conquistar o trono, coisa que nunca teve em mente. Neutraliza totalmente a monarquia ao dividi-la deste modo. Traz Portugal outra vez para a situação de colónia do Império Romano e mistura política com fé, usando a religião católica para controle psicológico da população. Usa ainda as aparições de Fátima como placebo, as quais tinham sido no início prontamente desmascaradas pela Igreja Católica. Cria uma capelania militar para a infiltração dessa organização estrangeira dentro das Forças Armadas e de Segurança, com vista ao controle psicológico das únicas instituições de soberania. Continua a usar as touradas, o fado e muito futebol para a distração das massas nacionais, as quais foram sujeitas desde o início do Estado Novo a níveis de repressão política e social elevados, bem como a um baixo nível de educação. Com o surgir dos movimentos de autodeterminação nas colónias portuguesas, instala a guerra colonial. Salazar usa recursos nacionais ao serviço do Vaticano como forma de retardar a expansão comunista no planeta, uma das maiores ameaças para o Império do Ocidente, e que recordava ao Vaticano como a Revolução Russa tinha sido eficaz a neutralizar um dos maiores monarcas do Império Romano do Oriente, bem como a sua Igreja Católica Ortodoxa. Os níveis de pobreza extrema em que a população portuguesa vivia, a forte imigração, bem como o impasse na guerra colonial, começava a colocar países ocidentais contra o regime, tudo isso fazia crescer a pressão sobre o Estado Novo. Uma geração inteira, sem futuro e obrigada a ter que lutar numa guerra colonial sem fim à vista e atraída pelo desenvolvimento dos outros países ocidentais, levou a que todos começassem a conspirar contra o regime, independentemente do seu extrato social. Dá-se assim em 1974 a Revolução dos Cravos, ou como é mais conhecida, a Revolução de 25 de Abril, que depõe um regime fascista, abre portas a uma democracia e as janelas ao mundo ocidental, cheio de recursos e oportunidades. O peito do povo português enche-se de esperança, mas quem foi criado no fascismo não está preparado para uma democracia. Supostamente começa a democracia em Portugal, mas as élites salazaristas sabem bem a diferença entre ditadura e democracia e rapidamente se travestem de democratas para se fazerem representar. No fundo, o 25 de Abril nada mais foi do que uma transição de poder entre gerações. Tudo o resto continuou quase da mesma maneira. Os representantes das elites salazaristas foram de imediato escolhidos pela população. Eram caras novas e nada tinham a ver com a geração mofenta do tempo de Salazar. Também, em vez de se ministrar a educação para a cidadania nas escolas, este espaço foi ocupado pela religião e moral. Estes foram dois dos primeiros indicadores do que viria a ser a Terceira República, uma continuação da Segunda. Os esquemas das élites fascistas mantêm-se. Ligações à monarquia miguelista, em que estes continuam a ter usufruto dos bens deixados pelos reis de Portugal aos portugueses, Fundação Casa de Bragança e Fundação Dom Manuel II. Ligações à Igreja Católica, pese embora a República ser laica na sua fundação e a Constituição não o permitir.
Mas o poder das elites fascistas reforça-se ainda mais para usurpar o poder ao povo e transformar a República Democrática numa república aristocrática de homens e mulheres das leis romanas. Violação do princípio constitucional da separação e interdependência de poderes. Os advogados passam a ocupar grande parte dos lugares da Assembleia da República. Esta, em vez de representar o povo português, passa a representar os interesses dos licenciados em Direito, advogados e juízes. Para agravar a situação, são os escritores de advogados que fazem as leis, em causa própria, para depois serem mais tarde aprovadas pelos advogados instalados nessa mesma Assembleia da República. Mistura-se assim o poder legislativo, Assembleia da República, com o poder judicial, os tribunais. Religião e moral em vez de educação para a cidadania. Ataques a esta disciplina quando mais tarde é finalmente implementada. Controlo da quase totalidade dos órgãos de comunicação social. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa nasce em 12 de dezembro de 1948, numa família das elites fascistas. Seu pai, médico e ministro de Salazar, foi o delfim deste ditador para a operação de recuperação da linha miguelista e neutralização da monarquia portuguesa. Marcelo Caetano também é amigo íntimo da família e é em sua honra que o novo recém-nascido recebe o seu nome, sendo que os dois seguintes, Nuno Duarte, são os do pai de Dom Duarte Pio. Em funções, não sabe comportar-se como chefe de Estado, preferindo uma conduta popstar mais ajustada ao velho sistema romano do pão e circo para entreter os tolos. Tem ligações íntimas à monarquia miguelista e à Igreja Católica. É o presidente vitalício da Fundação Casa de Bragança, honra que lhe foi oferecida, segundo algumas fontes, como pagamento pelos serviços de seu pai à linha miguelista. Embora tivesse passado o lugar temporariamente a um substituto, durante a última campanha presidencial ele continuava a ser o presidente de uma instituição que promovia a causa monárquica e a religião católica, os dois principais inimigos que a República colocou fora do controle do Estado, como vimos anteriormente. Embora não tivesse condições para que a sua candidatura fosse aceita pelo Tribunal Constitucional, acabou mesmo assim por ser eleito pelo povo português por maioria absoluta, naquilo que pode ser considerado um verdadeiro deboche do velho fascismo sobre a recente democracia. Mas o deboche continua. Num total desprezo pela Constituição e pela soberania do povo, 8 dias depois de tomar posse como presidente de todos os portugueses, voa diretamente para um país estrangeiro, o Vaticano, para beijar a mão ao seu imperador romano, revelando a este que o povo português era um povo com vocação. Maior gesto de traição não pode haver. Tivesse o povo português a consciência moral e a atitude política para o conseguir reconhecer. Vamos agora resumir o perfil do atual candidato. É um agente de um Estado estrangeiro, Vaticano ou Império Romano. Tem fortes ligações à Igreja Católica, fortes ligações à monarquia miguelista, foi banida, viola a Constituição da República, representa atualmente as elites salazaristas, é o rei dos tendenciosos, ou seja, afetos, é membro das atuais pseudo-elites aristocráticas de direito romano. Ora, e chegamos ao fim da segunda parte desta série. Espero que tenham gostado. Basicamente, o que se passou foi que o Estado Novo foi um retorno ao colonialismo romano, como viram. Salazar juntou-se à Igreja Católica outra vez e à monarquia miguelista, que já tinha sido banida. Sujeitou o povo português a elevados níveis de pobreza económica, mas também cívica e intelectual, para lhes retirar a capacidade de exercerem a sua cidadania e de continuarem a ser o soberano conforme eram na Primeira República. As elites fascistas
foram acumulando riqueza durante esse período e foram colocando os seus filhos nas melhores escolas e depois nos lugares-chave da nossa sociedade, como juízes dos tribunais, como professores das faculdades, nos bancos, nas empresas. Portanto, e quando se chegou ao 25 de Abril, que nada mais nada menos foi uma conspiração de uma geração que já não tinha futuro, que tinha o problema da guerra, tinha o problema da pobreza, não via a luz ao fundo do túnel, e então conspiraram para retirar o poder aos seus pais e aos seus avós. E quando se passou para a democracia, esta geração não tinha qualquer tipo de capacidade para gerir a democracia ou a soberania nacional. E, logicamente, as elites mais bem colocadas, as elites fascistas mais bem colocadas, travestiram-se de democratas, chegaram-se à frente e rapidamente ganharam as eleições, democraticamente, tendo sido votados pelas próprias vítimas do fascismo. Isto é que é o mais incrível de tudo. Até agora, essas elites têm controlado praticamente toda a nossa sociedade, inclusive a comunicação social, independentemente de terem muitos lugares ou não na Assembleia da República. Um exemplo disto é o que aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa. Sem qualquer tipo de condições para concorrer a Presidente da República nas últimas eleições, tinha fortes ligações à Igreja Católica e à monarquia absolutista, nem devia ter sido autorizado a concorrer sequer. A geração que sofreu com o fascismo, a geração que viu as suas reformas cortadas porque Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto era comentador político, apoiou um governo de traição nacional que pilhou o país para dar dinheiro ao estrangeiro, cortou reformas aos reformados e estes mesmos reformados foram-lhe dar a maioria absoluta logo à primeira vez. É a velha teoria do quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. E esta é a questão que eu quero colocar aqui ao povo português. Às gerações que nasceram e se desenvolveram no Estado Novo. Se ainda estão dispostas a trair o futuro dos seus filhos e dos seus netos para ganharem um lugar no céu. Para se colarem a Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa que está junto à Igreja Católica e que muitos pensam que lhes vai arranjar um lugarzinho no céu. Depois, gostava aqui de deixar o ramo também aos jovens, às novas gerações. Não só a minha geração, mas estas novas gerações, que têm 20 anos, 18, 20, 30 anos. Perguntar se vão continuar a comportarem-se como vegetais, a deixarem-se dobrar ao sabor dos interesses das velhas elites, deixando que as velhas gerações decidam tudo e comprometam o vosso futuro. Portanto, este é o meu desafio e este é o assunto principal da minha campanha política. Recuperar o ADN da Primeira República, fazer respeitar esta Constituição da República e fazer com que Portugal se autodetermine relativamente a este velho Império Romano, que no fundo é um império de criminalidade, de degredo, em que se olharmos para tudo o que são países católicos, quer seja na América Latina, quer seja aqui na Europa, são tudo países que estão afundados em corrupção, em políticos que não são de confiança, em criminalidade organizada, em pobreza de espírito, tudo mais alguma coisa. Comparando com as monarquias protestantes, que são os países mais ricos e mais desenvolvidos política e socialmente. Pensem, reflitam e continuamos a encontrar-nos agora durante o próximo mês.